Paz e alegria, querido! Começando mais uma semana, buscando viver todos os dias para a glória de Deus. Obrigado por se inscrever aqui no nosso canal e nos acompanhar na leitura diária das Escrituras, considerando a pessoa de Cristo Jesus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal. Assista lá pelo YouTube os nossos vídeos e dê lá o seu like, para que o próprio YouTube nos ajude divulgando essas mensagens. Hoje, a nossa leitura é Gênesis, capítulo 16, do verso 1 ao verso 6. Diz assim o texto: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julga o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. O termo grego para pecado é armatia. Armatia significa literalmente errar o alvo. Esse texto que acabamos de ler, ele demonstra com muita clareza esse significado do pecado. Sarai, com o objetivo de realizar aquilo que Deus havia prometido e angustiada por não dar à luz, ela decide então oferecer a sua serva a Abrão com o propósito de ter o filho, a alegria de ver a família crescendo e talvez a promessa de Deus cumprindo na sua vida. Entretanto, o que ela escolheu fazer era pecado. Ela errou o alvo. Com o propósito de alcançar um objetivo, de algo que só Deus lhe poderia dar, ela toma atitudes pecaminosas e alcançou o oposto do que desejava. O pecado faz isso. O pecado, ele é cometido com a expectativa de ter a alegria, o prazer em determinada coisa que normalmente vai trazer tristeza e morte. E Abraão anuiu a sua esposa, é o termo que nós temos aqui no texto. Essa parceria de Abrão a esse pensamento pecaminoso o torna tão culpado quanto. E aí você vai ver na própria história o erro de terem cometido este pecado. E nada do que eles ambicionavam alcançar por meio desse ato foi alcançado, errar o alvo. Meu irmão, esse texto é uma advertência nesse início de semana. O pecado, ele te ilude pressupondo que você vai obter o que se espera por meio dele, e o que você obtém
pelo meio do pecado é tristeza, angústia e morte. Portanto, neste exemplo de Sarai, que foi humilhada pela sua serva e criou esta confusão dentro da família, você vai cometer o mesmo quando você buscar o pecado como solução para a sua alegria, para a sua paz, para o seu prazer e para qualquer outra expectativa de obter aquilo que só Deus pode te dar. Pode ser que nesse exato momento você esteja vivendo um tempo de sofrimento por causa de ter errado o alvo, por causa do seu pecado. É por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus, para que, apropriando do sacrifício dele, os seus pecados sejam justificados. E o meu convite para você essa manhã é confessar o seu pecado ao Senhor Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A advertência para você é que se de repente está na iminência de cometer pecado com o propósito de alcançar alguma coisa, é hora de parar, converter, voltar e continuar confiando nas promessas de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te liberte, que Deus te conforte, que Deus te perdoe nesse dia. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Que Deus lhe dê uma semana consciente de que todo pecado só traz tristeza, angústia e morte. Um bom dia para você.